boa noite, pessoal do Instagram. Muito boa noite ao pessoal também que vai me assistir e vai me acompanhar do YouTube, tá? Só lembrando que a reprise dessa live vai ser na sexta-feira, agora, no meu canal no YouTube. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Só lembrando que a nossa live de hoje vai ser com o Felipe Monteiro e ele vai falar nessa live de hoje como é viver em Portugal com mobilidade reduzida. Para quem não sabe, Felipe, ele é um cabeleireiro aqui de Portugal e ele não tem, gente, uma perna. Então ele vai falar como é a acessibilidade aqui em Portugal, em parques, em locais que ele frequenta. Inclusive, teve um dia desses aí, eu saí com ele para um parque aquático e a gente viu qual é a dificuldade e ele vai contar tudo como é que funciona. Se o Felipe já estiver ao vivo, eu acho que ele já está na live, já manda um convite, porque agora eu já vou aceitar e o Felipe já vai começar nessa live top de hoje. E já quero agradecer a presença de todos vocês. Já tem um pessoal que entrou aí. Felipe já está online. Burger Beans. Joyce já está aí. Falou o melhor. Diogo Souza. E já tem um pessoal entrando aí. Kalima, já tem um pessoal tudo aí. Pode mandar já o convite. Felipe, já manda um convite, tá? Se você tiver no Wi-Fi, Felipe, coloca no pacote de dados, tá? Coloca no pacote de dados para não cair a live, né? Olha aí, o pessoal já tá aí falando. O Wellington Brilho, fala Silas, boa noite. Olha o Ramon Costa aí, o terror dos influgolpes. Que isso, mano? Tamo junto. Felipe mora aqui na cidade do Porto, ele vai falar tudo pra você. E vai ser bacana. Cadê o Felipe? Eu já aceitei aqui. Bora! De livezinha top. É 1 hora de bate-papo muito top. Muito então, Silas. Felipe, muito obrigado por ter aceitado participar dessa live. E eu tenho certeza você escolheu um filtro aqui que acabei de chegar do trabalho. Muitas pessoas. Estamos juntos. Essa live aí vai ajudar muita gente, né? Inclusive as pessoas que têm uma mobilidade reduzida. Sim, claro. Obrigado, Felipe. Quer falar alguma coisinha para iniciar essa live aí, mano? Olha só agradeço, né, aí o convite. Foi bem legal mesmo tá mostrando para vocês como é que é, porque na ideia, várias pessoas que vêm migrar, inclusive eu tenho muitos amigos, né, que possuem uma mobilidade reduzida, que têm vontade de morar em outro país, mas acha assim meio impossível, né? E eu vou estar falando um pouquinho, né, sobre como é que é essa experiência, assim, na pele. Topzera. Gente, se você estiver ouvindo aí, se o meu áudio e o do Felipe tiver bom para vocês, eu gostaria que vocês mandassem coraçãozinho já para o Felipe, né? Esses coraçãozinhos que o Felipe vai receber agora aí é de agradecimento do público, né? Só lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram e também vai ser reprisada no meu canal no YouTube, porque agora isso é bom. Graças a Deus eu aprendi. O meu amigo Marcos Loguni me ajudou aqui a colocar as lives agora, então já estou colocando algumas lives. E só para lembrar também, gente, que as lives antigas eu vou colocar uma por semana, que é para poder o YouTube começar a entender que a gente vai começar a colocar vídeo lá. Felipe, vamos lá. De que lugar do Brasil você é? Silas, eu sou de Manaus, Amazonas. Eu não sei se a galera... Quer dizer, todo mundo já ouviu falar do Amazonas, né? Mas ninguém tem noção, assim, de como é que é a cidade de Manaus na região geográfica. Olha, mas eu sou de lá e Manaus, assim, por incrível que pareça, é uma cidade que tem muita acessibilidade pra gente. Olha só, antes de vir para Portugal, eu tive em Manaus e no Acre. Pensa num lugar quente do cão. O lugarzinho quente é Manaus e Acre. Quente. E assim, eu não tô nem assim, tá dando calor agora, né? Eu acho que eu já estou sentindo calor porque eu já estou aqui há 2 anos, então eu já consigo sentir o calor daqui, que eu já estou fora de lá, né? Às vezes a minha tia fala que lá tá 45 graus, e aqui tá 28 e eu tô morrendo de calor. Aí eu nem imagino quando eu for para lá como é que vai ser esse negócio. Jesus. Agora, Felipe, que assim, a gente já sabe que você mora aqui no Porto. Agora me diz, quando você chegou aqui em Portugal, qual foi a sensação de você sair de um lugar de Manaus com mais de 2 milhões de habitantes e vir parar no Porto não tem nem a metade do que isso? E nem chega perto. Olha, o impacto, assim, foi gritante, porque, assim, quando eu vim a Portugal, né, para quem não sabe,
Meus pais já moram aqui há 5 anos, né? E depois que eu vinha muito antes, né? Eu vinha na época antes da Covid, né? Aí eu estava terminando a faculdade, veio o Covid, então atrasou meus planos, né? E quando eu saí de Manaus, que é uma cidade que tem mais de quase 3 milhões de habitantes, né? No total, por causa dos imigrantes, eu fui para São Paulo, que sabe que é 20 milhões de habitantes, né? E depois eu vim para cá. Quando eu cheguei em Porto, né? Eu não tive muito contato com a cidade do Porto, que fui morar com meus pais, que fica na Trofa, que lá praticamente não vê ninguém na rua, né? Então, assim, o impacto foi pã, né? Não vê ninguém quase na rua, só durante alguns períodos e depois aquele deserto, sabe? Assim, o impacto foi muito grande. Porque Manaus, pelo que eu dei uma andada lá no centro de Manaus, além de ser lotado, é muita gente no meio da rua, né? O povo é bem agitado, é mais ou menos um clima como se fosse um climazinho de São Paulo. Muita gente, um centro Sim, comercial bacana. mas tu fala do clima só de movimentação, né, das pessoas, porque o clima, não, São Paulo, assim, o clima ainda é mais tranquilo, assim, o Sim, o clima de clima, movimentação, tipo assim, o de clima mais ou menos igual movimentação, tipo São sim, Paulo, tipo de movimentação de pessoas. de movimentação de pessoas, Pontos comerciais, né? No caso, muita coisa sim, também sim, top lá para poder vender. Muito sim, bacana. Felipe, agora me diz uma coisa, quanto tempo você já mora aqui em Portugal? tem 2 anos agora, Silas, 2 anos? dois Quando anos. você, quando você veio para Portugal, você veio com algum tipo de visto? Você teve algum tipo de benefício por ter uma mobilidade reduzida? Você teve algum tipo de benefício ou não? Não, não. Eu acredito que Portugal é assim. No Brasil, a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela adquire alguns benefícios, não como fosse um prêmio, entendeu? Não por merecimento. É, eles colocam assim, a pessoa com deficiência, eles veem, aquela pessoa precisa disso, precisa de uma renda, precisa de uma casa, então eles organizam tudo para que a pessoa tenha o mínimo de dignidade, né? Já que em Portugal já é bem diferente, né? A pessoa com deficiência, as pessoas que eu conheço com deficiência, elas também têm um apoio do governo, né? Elas têm apoio é mais ou menos como no Brasil, né? A pessoa com deficiência, ela tem apoio dependendo da renda, dependendo do que ela faz, ela tem apoio à moradia, né? Que eu já observei. Algumas, não é todas, que eu já vi muitos moradores de rua com deficiência. Inclusive, na rua onde eu trabalho, eu sempre vejo, né? Eu não sei se é porque eles querem estar na rua ou se é porque não tem auxílio, né? Mas eu acredito que deve ter alguma coisa assim. Mas assim, pelo que eu já percebi, né? E a gente tem, e aqui tem, eu já vi, né? Mas pelo fato de eu ainda não fazer parte da União Europeia, então para mim ainda não chegou nada de nenhum benefício, de nenhuma assistência. A única assistência que eu tive, assim, que é praticamente igual, né, é assistência médica. Né? Isso é a única coisa que eu vejo que eles olham assim e são bem responsáveis. Entendeu? Mas fora isso é igual ao Brasil. Tem auxílio à moradia, tem auxílio uma renda, que não é muito, mas né, já justifica alguma coisa. Né? E assim, do carro, né? Você tem direito à vaga de estacionamento, eles prezam muito por isso. Né? Assim, as coisas como do Brasil, né? Mas assim, para o imigrante praticamente é o mínimo. Enquanto ele não fazer parte da União Europeia, ele é praticamente ninguém. Entendi. E agora me fala uma coisa, por que você escolheu Portugal? É como eu te falei, Silas, eu não escolhi. Eu vim para cá porque minha família, pai, mãe, irmão, sobrinho, cunhado, e tá todo mundo aqui. Então, a minha mãe não queria mais que eu ficasse no Brasil, porque apesar de a gente ter todo, vamos dizer, essa regalia, né, como deficiente, que não é uma regalia, é um direito, né? Eu tive que vir para cá para estar junto à família, porque não fazia sentido. Minha família toda aqui em Portugal e só eu aqui, que tem problemas com mobilidade e tudo, tá no Brasil, sabendo que o Brasil, a minha cidade, Manaus, foi considerada a terceira capital mais perigosa do Brasil. Tu sabe o que é isso, Silas? Isso que eu ia Tu não falar pode agora. sair na rua, Eu ia falar que se agora. tu for na rua, tu corre risco de não voltar. Entendeu? Então, foi por isso que eu vim para cá. E quando eu vim para cá, respondendo, eu não vim com visto, né? Eu vim como todos os imigrantes, entendeu? Vem para cá com passagem de ida e volta. Não foi volta cancelada, foi ida e volta mesmo. Até porque eu fiquei com medo de não
Olha aí, o menino tá falando aí que chegou nessa bagaça, o Pedro Alexandre. Não dá atenção pro Pedro, não. Não dá atenção pro Pedro, não. E Pois é, então eu cheguei assim. Eu cheguei assim, desse jeito, né? Só que chego com passagem de ida e volta, porque meus pais, eles falaram assim, não, tu vem com ida e volta, se tu não gostar, tu volta. Só que eu não tinha essa opção de não gostar. Por que eu ia voltar para fazer lá? Eu ia fazer o quê? Se eu já tinha vendido móveis, apartamento, já tinha vendido tudo. Não tinha mais nada lá, a não ser a minha família por parte de mãe e de pai, mas que é parente, né? Não, não é pai, mãe, irmão, é parente. sim. Agora me diz uma coisa, qual era a sua profissão no Brasil? Olha, antes de perder a perna, quem não sabe, eu não tenho perna, a minha perna esquerda, a minha perna direita eu não tenho, eu uso prótese, né? E a minha profissão antes eu era motorista de autocarro e também cortava cabelo, né? Então, depois que eu perdi a minha perna, foi uma cirurgia que deu errado, né? Eu perdi a perna, então eu já não podia mais ser motorista, né? Então eu fui aposentado. Só lembrando, né? Eu e o Felipe sempre brinca, tá, gente? Porque É, sempre tem os demitidos, né? Só lembrando que o Felipe ele foi fazer uma cirurgia, né? E aí a pessoa que foi fazer a cirurgia do Felipe tinha comprado um e-book, né? tinha, pois, Como fazer uma ora, cirurgia no pois, como Brasil. fazer uma E aí o que cirurgia? acontece? Arrancou a perna errada. Né? É, não, gente, isso foi uma cirurgia que deu errado. Por quê? Foi uma cirurgia para tirar uma água do meu joelho. E no pós-operatório, porque assim, na realidade, os meus outros médicos disseram que nunca era para ter feito essa cirurgia, porque era só água no joelho, era para ser feito, era para ter extraído a água pela seringa, né? Então eles que foi? O médico lá muito espertão, eu acho que eles ganham por cirurgia, que era hospital particular. Entendeu? Uma cirurgia dessa deve ter, né? Deve ter rendido muito para ele. Então, ele abriu minha perna no pós-operatório, que eu não podia me levantar da cama, lavava tudo ali, fazia tudo ali, né? O momento que o ser humano fica fragilizado, né? Então, talvez, né? Dizendo os médicos que foi mesmo. Olha o outro aí, pensei que tinham roubado a perna dele. O Pedro é muito confiável. Não dá atenção pro Pedro. Olha, o Pois é, Pedro, menino. ele é o Olha, mas quase seguinte, roubaram minha prótese lá, viu? no Brasil Já é porque é caro, aconteceu. né? Até para Sim, virar já. Robocop é caro, né? Uh, 3.500 euros você falou uma perna, né? nada. Essa minha aqui, essa nova aqui custa 5 mil. 5.000 euros, né? É. Aí, ó, tá vendo? 5.000 euros só quase 30 mil no Brasil. Quando eu for pro Brasil, eu vou pedir ela emprestada para me poder vender lá na quebrada, na comunidade. Então, então, é como eu te digo, né? Então, eu fiz a cirurgia, deu errado e foi 3 anos da minha vida que eu joguei fora. Depois eu não podia mais ser motorista, eles me aposentaram por isso, né? É só que eu não queria ficar parado. Aí eu fui jogar vôlei, participei de competição e tudo, né? E depois entrei na faculdade, terminei a faculdade e veio a pandemia e tudo. E meu pai disse: Não, você não vai ficar aí, que não é teu lugar mais. Ele me trouxe para cá e foi assim que eu parei aqui e começou minha jornada como deficiente e imigrante aqui em Portugal. Top. Mano, deixa eu te falar. E a sua profissão? Tem muita gente que está aqui na live que já sabe qual é a sua profissão, mas como isso aqui está no Sim. YouTube também, eu queria que você falasse qual é a sua profissão aqui em Olha, Portugal. Silas, eu já sabia cortar cabelo, né? Então eu só fiz um cursinho para me atualizar, porque eu já sabia cortar cabelo, mas tinha muita coisa que eu tava por fora, sabe? Porque eu só cortava assim de vez em quando, em casa, quando vinha um ou outro, né? E eu me atualizei, né? Comprei o material e tudo e trouxe na mala, porque se eu não conseguisse nada na minha área de formação, eu ia fazer nessa outra área de formação, né? De barbeiro. E que foi o que deu mais certo. Inclusive, quando eu vim para cá, eu até tentei abrir uma barbearia, arrumei tudo bonito, né? Deixei tudo top. Mas por falta de conhecimento aqui na área, né? Que quando a gente de Portugal não é igual ao Brasil, que você abre qualquer portinha e já bomba, né? Já dá um monte de gente, você já tira o lucro no segundo mês. E aqui não é assim, né? Quando você é cabeleireiro, você tem que ter uma gama de clientes, você tem que ganhar. Cidade pequena, país pequeno, então tudo mais devagar, tudo é menor, né? Então a gente acaba assim, sendo dessa forma. Mas foi tranquilo, né? E depois de quase 2 anos trabalhando nessa profissão, porque desde que eu cheguei aqui eu não consegui nada diferente na minha área, porque geralmente a gente aqui com deficiência,
inclusive não só o imigrante muito mais, mas até os próprios portugueses sofrem muito mesmo preconceito das empresas, né? Eu já observei que o governo prefere botar essas pessoas com uma renda pequena e colocar eles num lugar, entendeu? Assim, esse lugar é para vocês. Vocês não podem entrar nesse lugar porque esse lugar não pertence a vocês, entendeu? Então eles fazem isso, Tá. entendeu? Galera, para todos vocês que querem fazer perguntas, seria interessante se você, né? Tem pouca gente na live, mas essas poucas pessoas que estão na live, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta para o Felipe para a gente poder responder. Eu fiz um monte de pergunta aqui para ele, que eu já tinha deixado uma enquete, o pessoal me mandou algumas coisas no direct também. E aqui, ó, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, um balãozinho com interrogação. Deixa a sua mensagem lá, que 9h30 a gente vai abrir as perguntas para você, porque tem perguntas já aqui, né? Por exemplo, aqui a Hora Poisana, tá? Colocou aqui. A vida de deficiente no Brasil versus Portugal. A gente vai responder isso aí daqui a pouco. 9h30 a gente responde essa daí. Mas mandem aqui no balãozinho, porque fica mais fácil para a gente responder. Tá? Quero já mandar mais um abraço para todo mundo que está na live. Uma boa noite a todos aí. Vai lá, Felipe. Então, pois é. Então, eles colocam praticamente os deficientes numa bolha, entendeu? Como se fosse chamado, o famoso que a gente chama no Brasil, capacitismo, entendeu? Por exemplo, pelo capacitismo, se eu tiver várias pessoas numa sala e eu com prótese for querer carregar uma cadeira para levar para um outro lugar, eles, não, você não pode levar porque você não consegue. Mas eles nem sabem se eu consigo realmente. Entendeu? Às vezes, a pessoa com deficiência, ela cria habilidades que até a própria pessoa com deficiência nem sabe, mas a gente cria habilidades que uma pessoa normal não consegue fazer. Entendeu? Entendi. E, Você... Sim, pode continuar. E muitas vezes acontece isso, né? E as pessoas às vezes se surpreendem. Eu vejo que não é o nosso cérebro, ele tem a capacidade. Ontem eu fui à praia com meus pais, né? Foi eu, Francisco, quem não sabe, Francisco é meu esposo, nós somos casados já, né? O Francisco é português, ele também possui uma deficiência, ele não vai estar aqui na live porque amanhã chega um material pra gente, então ele está organizando para ele, não tem como dar atenção. Mas ele passa muito por isso, inclusive ele trabalha num café, ele atende no balcão, faz muita coisa. Muita gente, assim, no prédio onde a gente mora, não imagina quando as pessoas chegam lá, ficam assim, ó, o que está acontecendo aqui? Né? E ele passa por isso. As pessoas acham que ele não consegue, mas ele consegue, que nem como eu. Entendeu? Eu tenho muitos clientes que chegam quando vê que eu sou barbeiro, eu vou de bermuda agora no verão, né? No inverno nem tanto, mas no verão não dá para ficar de calça. E as pessoas, os clientes ficam louquinhos e fazem várias perguntas, acaba sendo uma atração a mais na hora que eu tô cortando o cabelo pro cliente. Mano, você sente algum tipo de preconceito das pessoas, até mesmo no trabalho, na rua, quando vê e percebe que você não tem uma perna, você vê que as pessoas te olham diferente? Como que por exemplo, vamos responder então a pergunta da seguidora que está aí. Já responde as duas juntas. Qual é a diferença de ter essa mobilidade reduzida no Brasil e aqui em Portugal? E aí, na sequência, já pode responder se você teve ou já passou por algum tipo de preconceito por não ter uma perna. Já te trataram diferente? Vamos começar com o Brasil versus Portugal. Seguinte, Portugal é um país muito bom, sim, tranquilidade, é acessível financeiramente ainda, né? Você consegue ter algumas coisas que no Brasil é muito caro, mas aqui você ainda consegue comprar, lembrando disso, né? Que tem aumentado tudo. Agora sim, o Brasil, apesar de estar de um jeito que está insuportável, né? Lá ainda a acessibilidade é muito grande, entendeu? Eu tenho uma amiga francesa que fala que também em França ela falou que é um desastre a acessibilidade para as pessoas, entendeu? Aqui, lá onde eu trabalho, tem uma senhora que ela é cega, né? E então ela pede sempre para as pessoas atravessarem ela a rua, porque os semáforos aqui, eu já vi alguns que já estão começando a colocar o barulho sonoro, né, para avisar que a pessoa pode atravessar. E aqui, para mim, o que é ruim? Né? Além das ladeiras e aquelas calçadas com paralelepípedo.
é muito ruim a gente tropeçar, né? Não tem rampa, algumas coisas aqui são impossíveis de você conseguir chegar, alcançar, entende? Eu vejo aqui os cadeirantes sofrem muito porque praticamente as rampas estão bem na calçada onde estão os carros, entendeu? Então, a acessibilidade aqui nos metros, quando você vai no metro, às vezes o elevador nunca funciona, ou então tem alguma coisa estragada sempre. Eu já vi alguns cadeirantes já reclamarem, entendeu? E pessoas que... Aqui, eu acho que Silas, eu acho que aqui era para ter uma acessibilidade muito boa, porque aqui tem muitas pessoas idosas que usam muleta e cadeira, entendeu? Agora, em contrapartida, aqui é muito acessível, que é diferente do Brasil. Acessível, cadeira de roda elétrica, prótese. Uma prótese dessa que eu uso hoje aqui, sabe quando que eu ia conseguir isso aqui? Uma prótese dessa que eu consegui em 2 meses, sabe quanto que eu ia conseguir? Daqui uns 6, 7, 10 anos. Entendeu? Já, entendeu? A vizinha aqui vai ajudar a gente. Sabe quanto? Eu ia demorar muito. E aqui a gente consegue mais rápido. Apesar de tudo, aqui consegue mais rápido. Entende? Agora, sobre agora as pessoas olharem a gente, né? No Brasil, ninguém olha pra gente com prótese, sem prótese. As pessoas veem assim, mas é tipo assim, é só mais um, entendeu? Já aqui não. Aqui a pessoa te olha mesmo e ela já te examina, já te condena. E se ela te ver trabalhando, sabe o que ela diz pra ti? Não era pra você estar aqui, era pra você estar em casa recebendo auxílio do governo. Volta pra tua casa que é melhor, não fique aqui não. Não fique, não vá. Entendeu? Geralmente, já ouvi muito isso, o Francisco também, que é casado comigo, também já ouviu muito isso, né? As pessoas querendo mandar ele embora, que ele não tinha que estar fazendo nada aí, entendeu? E eles falam, e hoje no supermercado, que foi, e hoje no supermercado, eu estava na fila, né? E teve uma senhora que olhou para mim e disse assim, olha, por que você não veste uma calça? Me dá muita impressão, muita impressão. Ai, não quero te ver. Aí eu falei, meu Deus, aí na minha cabeça. Aí, sabe o que foi que eu fiz? Eu mexi, por que a senhora não gosta de ver minha perna balançando? Aí eu botei assim pra ela. Aí ela, não, eu não gosto. Assim, né? Eu não sei, assim, eu acho que assim, as pessoas, talvez por ser uma pessoa antiga, né? Aí não tem essa, deve ser um pouco mais assim, deve ter um outro pensamento. Porque assim, os mais jovens, as crianças já acham legal, já acham diferente, entende? Mas eu acredito que tudo isso é cultura, né? Culturas diferentes, né? A gente no Brasil, a gente tem uma cultura assim mais aberta para as pessoas com deficiência e lá no Brasil tem muita inclusão, as empresas são bonificadas quando contratam pessoas com deficiência, né? Aqui já não, eu não sei, porque quase eu não vejo pessoas com deficiência trabalhar. Eu sei que tem bastante, o Pingo Doce é uma das empresas que mais contrata pessoas com deficiência, né? Mas assim, aqui no Porto, eu acho que eu só vi uma vez uma pessoa com deficiência. De verdade, só vi uma vez só uma vez, no Pingo Doce. Só uma, depois eu não vi mais em canto nenhum. Caramba, então assim, no modo geral, assim, pelo menos nos transportes públicos, você acha que deveria ter um pouco mais de acessibilidade? Sim, eu Assim, acho que, porque, assim, no metro, eu acho que ainda é mais acessível. No comboio, eu já andei muito de comboio. Quando eu morava na Trofa e vinha trabalhar no Porto, andava muito de comboio. Eu acho que é quase impossível um cadeirante entrar sozinho dentro de um comboio. Entendeu? Se qual não foi for com ajuda. Porque o desnível das a forma? plataformas, dependendo da estação, não tem como entrar. Eu já andei de comboio algumas vezes aqui e eu já relatei pessoas no comboio precisando de ajuda e as pessoas passam direto e não dão Exatamente. suporte. Então, Você é invisível. às vezes até chegar uma pessoa, até ela ir lá no telefone, pedir para uma pessoa descer, o comboio já saiu. E para quem não sabe, galera, para você que está no Brasil, o comboio, por exemplo, aqui no Porto, ele passa agora, ele só vai passar depois de 40 minutos. Então, por causa de uma falha técnica, de desnível, igual o Felipe está falando, uma falta de acessibilidade aqui em Portugal, a pessoa perde um compromisso, perde talvez até um médico que esteja agendado, Que porque não geralmente consegue pegar o comboio, não é isso, Felipe? Mas isso é mais para quem mora nas regiões metropolitanas, né? Agora, quem mora na cidade, né, na metrópole,
os deficientes eles têm apoio do governo na questão das ambulâncias, as pequenas ambulâncias, né? Ela já não passa por isso, né? Mas já agora já aqui, a quem mora no interior, né? Já sofre bastante. Agora, só lembrando que o Felipe fez uma viagem comigo, né? Recente, né, Felipe? Para um Foi. parque aquático. Sim. E nesse parque aquático teve acessibilidade, né? Mas eu vou deixar ele falar sobre isso. Se não teve, eu vou deixar ele falar. Quais foram as maiores dificuldades para ele num parque aquático? Só lembrando, gente, que o Felipe anda. Eu fico bravo quando eu vou almoçar com ele, porque ele anda mais rápido que eu. Eu falo para ele, eu vou arrancar sua perna para você ir pulando, porque ele anda correndo, gente. É muito rápido. Ele anda assim, ó. Pum! Eu falo, meu filho, desacelera essa perna aí, porque a sua perna é de ferro, a minha de carne, ele alcança mais rápido. E o Sim. homem anda rápido. Felipe, mas agora fala aí, referente aos parques aquáticos e as praias fluviais que você frequenta muito, né? Vamos falar primeiro do parque aquático. Nos parques aquáticos aqui em Portugal, você percebeu que tem uma acessibilidade melhor para as pessoas que têm uma mobilidade reduzida, cadeirante, enfim? Olha, eu só fui naquele, eu ainda não tinha ido em nenhum parque aquático, Silas. Eu fui naquele com você e com a Joyce, né? Que foi muito divertido, eu gostei bastante. Assim, deixa eu explicar. O parque aquático, né? Quando a gente vai para algum lugar que a gente sabe que não, a gente com deficiência sabe que ali provavelmente não vai ter mobilidade para a gente, o que que a gente faz? A gente tenta se adequar ao ambiente. Eu vi que as piscinas eram bem próximas ali, todo lugar ali tem piscina, né? Então tinha bem próximo. Aí me posicionei perto ali das crianças, mas também tinha a parte de outros lugares também. Tu viu que eu tirei a perna, porque ia ficar mais fácil para mim ir pulando do que eu fosse para a próxima, que eu ia ter que tirar e colocar. Pulando, Agora uma coisa que eu... pulando não. Mas eu fui nas tuas costas, fui nas costas da Na minha Joyce. cacunda e na cacunda, porque a gente carregou você mais do que você saiu pulando, hein? Pois Ó, é. fala bem de mim aí na live, porque o povo está tudo Eu falando mal falo, de mim olha, hoje. Eu já vi O as histórias Silas aí e a polêmicas, Joyce, né? O ó. povo querendo me matar hoje aí já, né? Não, o Fala Silas e bem a de mim. Joyce foi muito top. E eu que já tava com pena deles, eu não queria ficar. Eu disse, não, vou deixar para queimar o cartucho para vocês carregarem uma parte mais difícil. Mas assim, eu achei muito interessante ir lá, mas eu acredito que tem um porquê isso, vou já falar. Lá tinha um elevador para você, que lá são dois níveis, né? Em cima e embaixo, o parque aquático é dividido, né? Então eu vi que tinha um elevador muito bom, um elevador que você poderia estar transitando, tanto na parte de cima, a parte de baixo, para não ter que subir escada. Mas eu acho que o porquê eu vou te dizer. É porque, além de você ter carregado aquelas boias de imensa para poder descer no tubo água, como eu disse, tem muitas pessoas idosas em Portugal. Então, nem todo mundo, né? Porque é para todos, né? O parque. Então, ia ficar muito complicado. Uma pessoa com 60 anos, 70, tá subindo 7 lances de escada, né? Mas eu achei sim o parque aquático, esse que nós fomos, bem acessível. Mas também tem aquela questão, vai da consciência da própria pessoa também se adequar ao ambiente, porque ali não era totalmente inacessível. Era até que dava para aproveitar bastante, eu aproveitei bastante. Top. E agora as praias fluviais, que a gente vê que você vai bastante para as praias fluviais. Eita, quase não saiu a Olha praia só, fluvial. eu vou te dizer uma coisa, Silas. Só tem uma praia fluvial aqui que eu achei que tinha acessibilidade, que é aquela lá da Foz. Inclusive, eles colocaram lá, na Foz do Douro, eles colocaram uma equipe, né, que chamam de equipe aqui, né, com aquelas cadeiras com os pneus grandes para o cadeirante, né, e um tapete gigante para a pessoa que tem um pouco menos de mobilidade chegar até a água. Só que essa água gelada ninguém merece, né? E a outra coisa, uma vez a gente foi, uma coisa engraçada, a gente foi numa piscina lá na Lessa da Palmeira, que disseram que a água era quente e que era fácil acesso. Foi eu, Francisco, mais um outro colega. O Francisco ficou com tanta raiva porque ele não conseguiu chegar perto, era tanta pedra, o Francisco usa muleta, era tanta pedra, era tanta coisa, e ele não teve coragem de entrar na água. Eu fui de teimoso, mas a água parecia aquela água de congelador, né? E para mim também foi horrível entrar. Ele ficou com raiva, disse que ia denunciar e ele devolveram o nosso ingresso por conta disso, né? Mas lá eu não recomendo ninguém com pessoa com deficiência que mora no Porto ir para aquele lugar, de jeito nenhum. Você Agora o lembra da restante. praia fluvial ou não?
a praia fluvial também nenhuma tem acessibilidade, nenhuma. Você tem que meter a cara mesmo. E sem encontrar que as praias fluviais aqui também, todas elas é muita pedra. As areias aqui é diferente, tá, gente? A areia daqui é totalmente diferente do Brasil. No Brasil, a areia é um pouco mais fina, né, Felipe? E aqui, a areia daqui, ela é uma areia misturada com pedra, cascalho, com com pedra. cascalho. É bem grossa, então já dificulta mesmo. Cadeira Já de dói roda o pé, não entra de jeito nenhum. E para quem usa muleta, esse tipo de areia também dá uma desestabilidade muito grande, não é isso? Com certeza, com certeza. É bem ruim. Né? Assim, no geralzão, né, eu acredito assim que Portugal tem que trabalhar muito nessa questão da acessibilidade, né? E para a pessoa com deficiência já é difícil a pessoa arrumar um emprego, já é difícil você sair para se divertir, é difícil para tudo. Então, eu digo assim, para as pessoas que têm deficiência, que têm vontade de morar fora, eu acredito que elas têm que estudar o local onde elas pretendem morar, pretendem viajar, né? E se elas pretendem morar, elas têm que arrumar um jeito que elas possam trabalhar, né? Por exemplo, eu só tenho esse problema na perna, eu não tenho problema no braço. Já pensou, se eu tivesse problema no braço, eu não poderia ser barbeiro. Ou talvez poderia, a gente sempre dá um jeito, né? Mas eu acredito assim, a pessoa com deficiência não é igual uma pessoa normal, que eu digo normal é fisicamente, tá? Porque, né? Então, hoje em dia, se eu tivesse minha perna normal, talvez eu poderia estar trabalhando de motorista, poderia estar trabalhando numa obra, poderia estar trabalhando em vários setores, entendeu? Mas como eu tenho essa dificuldade na minha perna, então, assim, para arrumar sem documento no começo, que eu não tinha documento nenhum, né? Eu teria que optar alguma coisa rápida para poder se legalizar, porque sabe que se a gente não estiver trabalhando ou contribuindo para o país, ninguém se legaliza. Aí tu, além de ser deficiente, né? Tu não vai estar trabalhando, logo tu não vai ter nenhum benefício, ficar doente, capaz de morrer. Olha, isso é lamentável, não só aqui no Portugal, mas em toda... No mundo inteiro, eu acho que é no mundo Eu acho inteiro, Silas. que no mundo inteiro a pessoa que ela tem algum tipo de mobilidade reduzida, algum tipo de deficiência, é muito mesmo complicado em qualquer situação, tanto ela seja para receber tipo de benefício, para receber qualquer tipo de auxílio, ajuda, eu acho que é bem complicado mesmo. Agora, Felipe, tem aqui uma pergunta, né, de uma seguidora. Você acha que sofre mais preconceito por ser imigrante ou pela deficiência física? Olha, aí é que nem sair do armário, né? Tem que sair do armário várias vezes. Né? Tu sai do armário por ser imigrante, porque a partir do momento que tu abre tua boca, eles já sabem tua nacionalidade, já sabem tudo, porque, né? E depois por ser imigrante, né? Ou por ser deficiente, entendeu? Porque, tipo, você vai estar sempre dando despesa, né? Você vai estar sempre sendo olhado como dando trabalho, vai estar sempre sendo olhado como, pô, esse cara saiu do país dele, veio para cá, ainda veio dar prejuízo, entendeu? É isso. E Muitas é por pessoas isso que a veem gente com com outros olhos, né? deficiência, a gente tem obrigação de mostrar que a gente pode fazer, que a gente é o melhor e faz, não só mostrar, fazer bem feito, entendeu? Não para obter reconhecimento, mas para mostrar que você está capacitado, que você não veio para cá ser só mais um, que você está ali apto para viver o dia a dia e fazer parte dessa comunidade, que é a comunidade europeia. Poxa, gostei da tua resposta, viu? Parabéns Mas pela resposta. Foi bem incisivo na sua resposta. E o Pedro também aqui fez uma pergunta que eu gostei muito dessa pergunta. Qual é a maior dificuldade e a maior facilidade de ter uma deficiência aqui em Portugal? olha, primeiramente a maior dificuldade foi aquela que eu já disse, né? Que é a acessibilidade e a aceitação. Vou falar que a aceitação, não por todos, não digo isso no geral, tá? Eu digo isso assim de 30%, né? Tem muitos que não aceitam, entendeu? Você é visto mesmo, eles te olham torto, entendeu? Você tem essa sensação, porque é um olhar assim que te corta, sabe? Mas assim, como eu sou uma pessoa evoluída,
isso daí nem me atinge mais. Assim, talvez me atingiria, sei lá, há uns milhões de anos atrás. Mas hoje em dia não, eu sou praticamente ferido, curado e cicatrizado, né? Agora, a mobilidade ainda aqui eu acho bem cruel, entendeu? Eu acho que ainda poderia... Mas eu acredito que no futuro isso melhora. Porque, assim, eu ainda não vi assim, pessoas com deficiência na política aqui lutando pelos direitos. Eu ainda não vi ONGs aqui lutando pelos direitos, né? Assim, não sei como funciona a ONG aqui, mas no Brasil é só balela. Mas aqui eu ainda não sei. Mas tem que ter um representante. Sabe, Silas, que eu tenho uma vontade muito grande daqui para frente de entrar na política aqui e lutar por esses direitos, sabia? Já tem meu voto. Já tem meu Não, voto. eu tenho vontade, sabe, de entrar na política para lutar por esses direitos, entendeu? Porque eu vejo que muitos deficientes sofrem por isso, entendeu? Porque não tem ninguém para olhar por eles. Sempre quem está para olhar por eles é uma pessoa normal, uma pessoa comum que vai lá, que acha que sabe o que ele está sentindo, entendeu? Porque eu acho que uma pessoa para representar tem que ser uma pessoa igual. Sim. É a mesma coisa que eu falo. Muitas pessoas me veem hoje aqui, mas um dia eu ainda queria que vocês me conhecessem de verdade. Teve uma época na minha vida que eu me envolvi com drogas, né? Eu era usuário de cocaína, né? Não tenho vergonha de falar. Graças a Deus, fui liberto. Hoje eu estou tranquilo. Tenho a minha filha, parei, né? Tive um incentivo. Depois que minha filha nasceu, eu falei, não, eu não quero que minha filha tenha um pai nessa situação. E eu percebia, quando eu era usuário de droga, que a maioria das pessoas que não tinham o mesmo vício ou que nunca passou por essa situação não tinha paciência comigo, né? Era xingamentos e mais xingamentos, era só palavras negativas para cima de mim. E eu acho que quando a gente tem algum tipo de deficiência, quando a pessoa não tem uma pessoa na família desse jeito, é muito fácil criticar, é muito fácil Exatamente. falar, a pessoa anda devagar, não sai da minha frente. É muito fácil você criticar, às vezes, porque a pessoa está demorando para entrar no ônibus. Com certeza já Ah, aconteceu sim. isso com você, com o Francisco, né? Sabe, E o Cira, só te Francisco tem uma interromper, mobilidade ainda rapidinho. pior um pouquinho do que a sua, não é isso? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu me lembro que um certo dia eu fui a Primark fazer umas comprinhas, eu e o Francisco. E a fila estava enorme, fazendo voltas assim. E o Francisco sempre vai que tu tem direito, só que eu tenho vergonha, porque como assim? Eu, praticamente, quem me vê na rua, né? Se eu tiver de calça, não percebe nada, porque eu ando rápido, faço tudo. E eu tava de bermuda, né? E o Francisco, não, você tem direito, você vai lá. E eu fico com vergonha, ele até me briga. Mas aí eu fui lá. Tu sabe que um cara que estava no meio da fila disse bem assim: esse daí se aproveitou da perna para passar na frente de todo mundo, de toda a gente. Aí eu olhei assim para ele assim, pelo amor de Deus, o cara desse não tem noção do que ele tá falando. Sabe que dá vontade de dizer para ele arrancar a perna dele um dia, nem usar prótese, ficar de muleta para ele saber o que que é bom, que ele acha que muitas vezes a gente escolheu ser aleijado, como diz assim, né, o ditado grosso curto, né? Escolheu ser aleijado, entendeu? A gente não escolheu, eu não escolhi, porque até os meus 26 anos eu tinha um corpo perfeito, entendeu? Eu tinha um corpo perfeito, eu não tinha problema nenhum. E praticamente no Brasil as pessoas com deficiência elas são praticamente invisíveis, ninguém nem te vê. Aqui eu percebo que as pessoas têm meio que um preconceito com Tem, tudo, né? Tem eles preconceito com têm, sim. Mas não é só os nativos preto. aqui, não. Os próprios brasileiros também, outras nacionalidades. Eu acho que o preconceito existe sim, entendeu? Com a pessoa com deficiência, entendeu? Mas assim, né? Normal, acho que demora para as pessoas entrar na cabeça das pessoas. No Brasil demorou, mas hoje em dia o deficiente é visto como uma pessoa normal, entendeu? Eu digo fisicamente, não estou falando de problemas outros. Entendeu? Sim. Tem uma pergunta aqui da Ariana. Ela perguntou aqui: você achou que aqui em Portugal seria mais fácil? Não, nunca achei. Na realidade, eu nunca achei nada de Portugal, entendeu? Nunca achei nada. Eu sempre vim para cá, porque minha mãe já mora aqui, meus pais, minha família, sempre disseram para mim que aqui não era nada fácil, principalmente para imigrante. Imagina uma pessoa que não tem uma perna. Então, eu já vim com isso na cabeça um ano antes de vir para cá. Um ano antes. Minha mãe morria de medo
de eu vir para cá e me frustrar, entrar em depressão, só que ela se surpreendeu. Ô, Mas Felipe, sim, sim, pode falar. eu acho que isso é da cabeça de cada um. Eu acho que cada um, né, a experiência de cada um vai reagir de acordo com aquilo que ele procura para a vida dele, entendeu? Se eu procurei, quer dizer, é como você fala, foi praticamente jogada a vir para cá. Eu queria vir, eu também tinha muita vontade, mas tinha medo, mas eu disse, não, eu vou, assim como eu enfrentei perder a minha profissão que eu gostava tanto, assim como eu perdi a minha perna, assim como eu perdi várias coisas na minha vida, eu disse, não, eu vou tentar, porque eu já perdi muita coisa, eu não tenho mais tempo para perder. Bacana. E nesse tempo que você está aqui em Portugal, você andando na rua, você vê que as pessoas às vezes tipo faz uma chacota, solta uma piadinha. Ah, Se sim, sempre. como é que você reage? Como, porque tipo assim, eu faço esse tipo de pergunta porque tipo assim, eu sou uma pessoa que eu me irrito muito fácil, né? Com certos tipos de brincadeiras. Sim, Inclusive, eu tenho, como você sabe, eu tenho muitos amigos que são gays, né? A sim, maioria dos meus amigos são gays. E você já sim. viu a revolta que eu fico quando alguém faz alguma brincadeira, não só com Com você. eles, né? Pô, você já viu Sim, minha revolta. sim. Eu perco a paciência muito rápido e eu sou daquele tipo de pessoa que a pessoa fizer duas vezes a mesma brincadeira comigo, eu falar primeiro, a pessoa fizer, na próxima já é pancada. Que comigo, você que anda comigo já, você já sabe como eu sou, né? Sim, sim, Eu não tenho esse tipo de preconceito, nem com claro. gays, nem com tipo de nada. Odeio esse tipo de brincadeira. Eu nem gosto de brincar. A gente brinca, nós dois, assim, porque a gente já tem uma amizade e a gente faz esse tipo de brincadeira. Mas como é que você se sente? Se você quiser falar, é claro. Quando você vê que você passou num lugar e a pessoa deu aquela risada só pelo fato de você não ter uma perna. Olha, assim, eu tenho a minha cabeça assim muito fora da caixinha, sabe? Eu sou muito fora da casinha, tudo. Eu não tenho muito essa preocupação, a não ser assim, as pessoas aqui falam em geral, tá? Todo mundo que tá aqui, brasileiro, português, indiano, tudo, né? Quando fazia alguma piadinha que como a menina disse, preconceito é ignorância mesmo, é verdade. É ignorância, mas vamos lá responder. Quando eles faziam alguma brincadeira, né? Assim, a gente percebe quando é de mau gosto, eu procuro fazer piada junto com a pessoa, que é para ver se eu consigo desconstruir ela, porque ela pensa que vai me atingir e eu entro na onda dela e ela acaba ficando sem jeito. Esse é o melhor jeito de você acabar com a pessoa, entendeu? Entendeu? Se, por exemplo, ela dizia, não sei, porque aqui eles não sabem o que é assassino. Muitos dos europeus não sabem o que é assassino, porque essa é coisa do Brasil, né? Além de folclórica. Então, quando eles inventam alguma coisa, você tem que entrar na onda, entendeu? Quando você entra na onda, entendeu? Você vai acabar desconstruindo aquela pessoa, ou ela vai ficar muito envergonhada, ou ela vai te xingar ainda mais, entendeu? Mas geralmente o que acontece, elas ficam muito envergonhadas de ter feito o que fez e acabam tendo nada, brincadeira, não sei o quê, não leva mal, entendeu? Isso aí é um sintoma de que ela já se ferrou sozinha, entendeu? E viu que não atingiu quem ela queria atingir, o objetivo virou o inverso. Essa sua perna aí, ela é de titânio, não é isso? É titânio? Ela é de fibra de carbono com titânio. Mas se você pegar a desgrama da perna e dar-lhe na cara. Não, mas a vontade muitas vezes mas não sabe é usar a palavra que eu sempre escuto aqui, não vale a pena. Olha, eu vou falar pra você, se eu tivesse uma perna dessa, igual a sua, se a minha saísse, toda vez que alguém me enchesse o meu saco em algum lugar, essa perna ela era toda amassada. Sim. Porque eu ia tacar com essa perna no. Ah, não, vale a pena não, muito caro para amassar. Moscou tá tomando pernada. Cara. Eu não tenho. Mano, eu queria ter. Ó, juro por Deus. Olha, eu vou começar a fazer até uma campanha para ver se eu peço para Deus paciência. Porque eu sou uma pessoa assim. Eu sempre falo, o pessoal já me conhece, né? O pessoal da internet já sabe que comigo não tem máscara. Eu já sou revoltado mesmo. Tô nem aí. Uhum. Então, as pessoas às vezes tipo, eu não consigo entender. Comigo é tolerância zero. Eu não sei se é porque, pelo trabalho que eu efetuava no Brasil, eu trabalhava na área da segurança, trabalhava armado, era o tempo inteiro aquela tensão, poucas ideias para todo mundo.
E é isso, tipo, veio pra cima de mim isso aí. Hoje eu consigo, eu sou assim, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Você já viu? Eu sou uma pessoa 100%. Eu me acho uma pessoa muito legal. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu já não teria essa paciência. Deus sabe de todas as coisas. Porque ainda bem, eu falo, Senhor, ainda bem que eu tenho tudo normal. Porque se eu tivesse algum tipo de alguma coisa e a pessoa viesse falar comigo, se minha perna saísse, a perna ia voar na cara. E eu ia ainda falar, traz essa desgraça pra cá e bote no lugar, miserável. Pois é, né, Silas? Mas é aquilo que eu te falei, assim, olha, Silas, eu passei por muita coisa ruim, sabe? Eu passei 3 anos hospitalizado, perdi muita coisa, entendeu? Perdi 3 anos da minha vida, ó, em cima de uma cama, então eu acho que isso foi uma preparação para me ser quem eu sou hoje, sabe? Porque eu via tudo acontecer. Sabe que a coisa mais horrível? Tá tudo acontecendo do lado de fora e você só poder estar em um hospital ou em casa, em hospital ou em casa. E tá acontecendo Copa do Mundo. Ó, minha cidade foi sede da Copa do Mundo. Eu estava hospitalizado. Não pude ver, entendeu? Teve a competição paralímpica, né? Eu também não pude ver. Tudo teve na minha cidade. 2014 e 2016 tudo aconteceu na minha cidade. Teve as Olimpíadas na minha cidade, em 2014 teve a Copa na minha cidade, tudo que eu queria ver. Então eu perdi tudo isso. Perdi meu carro, perdi tudo. Sabe o que é perder tudo? Então, mas em nenhum momento, tá? Eu botei culpa em Deus, tá? Porque a gente sabe que tudo na nossa vida é para melhorar. Então, em nenhum momento eu cheguei, Deus, porque Deus, a culpa é de Deus. Eu nunca fiz isso, tá? Isso é para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas acham que a gente culpa Deus. Porque comigo, não com fulano, entendeu? Não, não. Entendeu? Olha, o menino tá perguntando, sou de Manaus, capital do Amazonas, viu? Mas aqui em Portugal, ele está no Porto, aqui do Aqui meu em lado. Portugal, eu estou no Porto. Eu moro no Viso. Meu amigo querido, que eu vou lá direto encher o saco dele no salão. Já diz o ditado, a males que vem para bem. Tudo que É acontece verdade. de ruim é para melhorar. Sai, pô. O outro já tá ali, ó. Berinjela quer bater no povo. Mano, quando eu pegar o Pedro, eu vou dar uma cacetada, eu vou dar uma cabeçada nele. Eu tô brincando, tá? Porque isso aqui vai pro YouTube, daqui a pouco o pessoal do YouTube vai achar que é verdade, né? Porque o pessoal, igual você, eu gravo pro YouTube, mas, mano, olha, eu não tenho muita paciência, não. Porque o YouTube é muita gente que eu não sei nem quem é que fica me dando palpite, que eu já xingo todo mundo. Eu acho que é por isso que eu não quero no YouTube, porque eu xingo mesmo, não tô nem não. Então, ô Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que não, porque você é uma pessoa que já é bem decidida, mas eu vou te fazer essa pergunta que é só para ficar aqui gravado. Você se Uhum. sente inferior a outra pessoa que tem. A uma pessoa normal? Poxa, eu não tenho uma perna, eu sou um coitado, não sei o que, é mimizeiro? Não, às vezes eu brinco com isso, mas não me sinto, não. Silas, tu sabe que já tem 7 anos que eu não tenho perna de direita, eu já até esqueci como é que é ter duas pernas inteiras. Para mim, eu já nasci assim. Não sei, o meu pai ficou abismado, porque ele ainda não tinha andado comigo dirigindo. Então, eu dirijo o carro automático e ele ficou, meu Deus, mas como é que. Meu pai, ele falou, meu Deus, mas tu dirige direitinho, nem parece que tu tá dirigindo só com a tua perna esquerda e tudo. Eu não consigo fazer isso, ele disse. Entendeu? Bem, E não é só ele, né? Muita gente fica abismada, porque todo mundo acha que eu controlo tudo aqui nas mãos, né? Acelera, freia. Não, é tudo não é. Entendeu? e você dirige igual, igual ao piloto de Fórmula 1, né? Usa o outro pé ao contrário, né? É o Não, eu, contrário. eu tentei esses dias, eu lembrei de você, e eu tô lá na É. rodovia, eu tentei dar um toquinho assim para ver como é que era. Menino, dei uma freada no carro, que quase que eu virava o carro com a desgrama toda, o carro quase estava no meio da rua, e eu querendo aprontar. Sério? Olha, eu vou falar pra você, às vezes eu sou meio doido. Eu vejo as coisas, depois eu quero reproduzir. Eu vi você dirigindo naquele dia lá, o carro com a perna esquerda, não é isso? É, esquerda. Com a perna esquerda. Eu falei, gente, eu vou tentar fazer com a perna esquerda. Tá lá, eu meti o pé no acelerador, eu tô de boa no acelerador. Olha, tá Aí, na hora que eu careca, mas tu não é o bandido, eu fui não. dar um totozinho no freio, rapaz, o carro deu alavancada assim, o cinto travou aqui, quase que eu quebrei minha clavícula, o carro quase que virou no meio da rua. Eu falei, rapaz, deixa eu parar de Deve aprontar aqui no tentar. meio da rua. Ó, Isso é só só para profissionais de um pé só. depois você vai me ensinar. Eu vou arrancar uma perna para você me ensinar a dirigir. Vai que eu arranco errado, eu tenho que arrancar a direita, né? Vou arrancar a perna É, direita para direita. poder eu treinar com você, dirigir com a esquerda. Ó, Brasileiros de Madrid
tá falando aí, Deus abençoe você, guerreiro. Um exemplo de superação. Pois é, Só lembrando, obrigado. Mas isso só é possível porque a gente coloca na nossa cabeça que a gente pode, viu? Porque eu acredito que não só para deficiência, mas isso vale para toda gente que deseja ser alguém na vida, que deseja vencer. Eu acho que a gente tem que colocar a determinação dentro da nossa cabeça e dizer, não, eu consigo. E ir atrás, porque tudo na vida é meta, Silas. Quando eu quero alguma coisa, muito alguma coisa, eu estipulo uma meta. Porque quando você não estipula metas na sua vida, as coisas andam meio bagunçadas, assim. Tipo assim, hoje vai fazer isso, amanhã não faz. Você tem que botar metas na sua vida, entendeu? Porque as metas, elas são para todos. E principalmente a pessoa com deficiência, ela tem que ter mais metas ainda. Porque tudo chega com mais dificuldade. Então, as metas é essa. Eu acho que alguém quer ir para outro país, né? Alguém que pretende fazer um curso, alguém que pretende arriscar no novo trabalho. Eu acho que ela tem que botar metas e seguir as metas, porque quando você segue, dá certo, cara. Eu sou prova viva que metas na vida dá certo. que bacana. Olha, isso é muito bom ouvir isso de você, Felipe, porque é igual eu falo. Gente, o Felipe também, ele faz treino no ginásio, tá? Que aqui Sim. no Portugal fala ginásio e aqui no Brasil fala academia. E o Felipe não falta nenhum dia, ele vai de domingo a domingo. Tem dia que eu brigo com ele, Felipe vai descansar esse raio dessas pernas, em nome de Jesus. E ele vai todos os dias. Hoje quase que eu não fui, porque eu tava muito. Hoje eu trabalhei sozinho, eu tava Não, cansado. hoje eu não fui porque eu tô aqui com vocês, mas era Sim, para hoje estar lá. não. Mas eu já sei que amanhã você vai 2 vezes, domingo você vai, que eu sei que você é doido. Eu Então, vou. olha, eu vou falar para você tá de parabéns mesmo. Desde o primeiro dia que eu fui lá no salão lá, que eu conheci você, eu Uhum. te admiro muito de ver você horas e horas em pé, né? A gente fala que é com a perna só, mas você está trabalhando com as duas, é lógico. É, Mas a gente sabe que o esforço físico é maior. é muito maior. E desde esse dia eu comecei a admirar você de uma forma tão grande e peguei um carinho por você tão grande mesmo pela pessoa humilde que você é, trabalhador. E nesses dias, desde quando eu conheço você, eu nunca vi você reclamando. E olha que eu vou falar pra você, eu tenho as 2 pernas, 2 braços bons e eu só vivo reclamando. E às vezes eu fico pensando, poxa, gente, e às vezes me vem na cabeça, vem você e outros amigos também que tem algum tipo de deficiência. Poxa, a Uhum. pessoa não tem uma perna, outro não tem um braço, outro tá assim, outro tá na cama, tá. E eu, às vezes, eu me pego reclamando e eu lembro dos amigos que eu tenho e eu vejo que você é um exemplo de brasileiro, um exemplo de brasileiro mesmo aqui em Portugal. Essa live aqui, eu tenho certeza que vai ser a melhor de todas. Na sexta-feira vai ser reprisado lá no meu canal no YouTube. Eu vou estar ao vivo na live respondendo todo mundo. Se você quiser tiver na live também, você vê o horário que você tiver, eu vou colocar. Se Se quiser eu estou ver em de casa 10 horas. novo. A live é 1 hora. A gente não vai precisar falar nada, a gente só vai ficar nos comentários lá no YouTube. Vou ficar lá fazendo Ontem comentário. ontem eu fiquei na live no YouTube lá, deu aí umas 20 pessoas lá na live ontem, foi bem Ah, bacana. eu fui lá também, rapidinho, mas aí depois eu tava assistindo uma série que tava muito Olha só, interessante. só temos mais 8 minutos, mas agora eu quero te falar uma coisa bem, uma coisa básica para a gente agora. Você tem algum tipo de benefício aqui em Portugal que você adquiriu por causa da mobilidade reduzida? Não. Como eu só tenho residência, não adquiri nada aqui. O que eu adquiri foi só bens. Eu tenho uma casa, né, camarária, que, porra, a casa é muito boa. Inclusive, tá uma zona aqui, porque a gente está trocando um móvel, então, como a gente pediu para buscar um outro móvel, né? Então tá tudo uma bagunça aqui. Mas eu tenho casa camarária porque eu sou casado com o Francisco, que é deficiente, ele já tinha essa casa e depois eles mudaram para uma casa mais acessível. Até porque a gente já tinha feito pedido, né? E estava demorando e um dia deu certo. A gente veio para uma mais acessível. Mas o único benefício que eu tenho é esse, com ele. Entendeu? Mas assim, outro benefício nenhum não tem. Nenhum, nenhum. E quais são os tipos de benefício que a pessoa, depois que pega a cidadania, consegue adquirir aí para dar uma ajuda na renda ou qualquer coisa para complementar ali? Olha, é aquilo que eu te falei, vai ser uma escolha. O deficiente em Portugal, ou ele trabalha, ou ele fica com um rendimento mínimo que chega a 1.200 euros, não, 1.200 euros não, desculpa, 200 euros e alguma coisa, 300 euros, vai depender. E aqui eles botam por capacidade, né? Incapacidade número tal, capacidade número tal, tal, tal. E conforme for tua capacidade, né? Parece que alguma coisa vai aumentando para te ter, vamos dizer, uma vida digna, né? Mais ou menos. Né?
E vai ter auxílio à casa, vai ter auxílio a isso, aquilo outro. Mas assim, acho que eu acredito que eu não entendo muito bem, mas eu acredito que de grana é mais ou menos só isso que eu falei, né? E você vai viver aí e vai viver como os outros, né? Mas agora, se você é uma pessoa com deficiência que não quer ficar na mesmice e almeja a mais na sua vida, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai conquistar as suas coisas aos poucos. Não que seja obrigatório, mas você vai fazer por você, não pelos outros. A não ser que queira viver na mermice, zanzando pela rua, igual como eu vejo muitos aí. Aí já fica cada um, né? Eu não quero isso pra minha vida. Tem que tirar os obstáculos da frente, né, Exatamente. Felipe? E E se encaixando, entendeu? Você vai se encaixando. O ser humano, nosso cérebro, ele é muito fabuloso, entendeu? Se você dizer que vai, você quer, você conquista. Agora, se você ficar lá só sentado, dar uma de coitadinho, aí já viu, né? Vai ficar igual aos outros, vai ficar igual. olha só, meu amigo aí de brasileiros em Madrid colocou aí, aqui na Espanha, você com residência trabalha e acontece um caso como desse, você tem todos os direitos como se fosse um espanhol. Quero aproveitar já para deixar aí que ele deixou esse comentário. Gente, só lembrando que já tem aí, só não tem uma data disponível ainda, eu esqueci o nome dele, eu conversei com ele essa semana e hoje também, desse Instagram, em Brasileiros em Madrid. Ele vai, agora no mês de setembro, ele vai fazer uma live comigo também para falar como é viver em Madrid, acessibilidade, documentação, tudo sobre Madrid. Você quer emigrar para Madrid? É o Joab, meu amigo Joab. Desculpa, Joab, é muita gente que eu converso. Então, meu amigo Joab vai vir numa live agora em setembro. Em uma das datas de setembro, ele vai escolher, em uma da segunda-feira, vai ficou de mandar para mim. E a gente vai fazer uma live top. Brasileiros em Madrid Oficial e Silas Gosta pelo Mundo, trazendo o melhor de informação para você que quer emigrar com segurança para outro tipo de trabalho, de país, tá? Parabéns pela sua história de vida. Deus abençoe a sua vida. Gente, quero Obrigado. agradecer o carinho, a presença de todos vocês. Só lembrando, você que está na live aí que me segue, segue o Felipe, que ele mostra a rotina dele aí. Eu mostro meu dia a dia. Mostra aí a rotina dele no salão, ele mostra a rotina dele lá No no ginásio. ginásio. No final de semana ele mostra a rotina dele com o marido dele, que também tem uma deficiência, né? Também tem um tipo de deficiência. Também tem. Ele sai, são pessoas normais, como a gente, galera, tá bom? Então, Felipe, tem mais alguma coisa que você queira dizer para esse pessoal? Alguma frase de motivação para motivar esse povo? Só lembrando que a nossa live é toda segunda-feira, tá, gente? Toda segunda-feira, às 21 horas, aqui no Instagram. No horário de Portugal, às 21 horas. No Brasil, às 17 horas. E todas as lives que eu fizer na segunda vai ser reprisado na sexta-feira lá no canal do YouTube. E a pessoa que estiver na live comigo vai responder lá ao vivo com você, tá? Vai ser a mesma coisa que a gente está aqui conversando, que as pessoas lá vão achar que a gente está ao vivo, mas vai ser uma live gravada. E a gente vai responder, porque vai ter perguntas, as pessoas entram e daqui a pouco vai começar a crescer isso daí. Felipe, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Silas, por ter me convidado. Olha só, e o que eu digo assim para as pessoas, né? Olha, eu digo para vocês brasileiros que estão aqui em Portugal, ou então para os portugueses, teus seguidores que estejam aqui, que vocês tentem ser uma pessoa melhor para vocês mesmos, não para os outros. E pensem fora da caixinha, tentem ser o melhor, tentem se destacar, porque nós que somos imigrantes aqui, a gente passa por muita coisa para poder conseguir um pouquinho do que o europeu já tem. Porque a gente está imigrando, a gente está aceitando tudo. Então, a gente tem que tentar ser o melhor em tudo que a gente faz, no comportamento, entendeu? No trabalho, em todas as áreas, entendeu? A gente tem que ser o espelho de bons brasileiros, porque de maus brasileiros isso aqui já está lotado, entendeu? Então, com deficiência, além de ser melhor, a gente tem que provar que a gente não é dependente do governo daqui. Porque eles não querem pessoas dependentes, eles querem pessoas que atribuam as coisas, contribuam também. Entendeu? A gente nunca pode retrair, a gente tem que somar, porque senão você nunca vai conseguir nada, ou, né, já sabe. Então é isso aí, gente. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe, uma ótima semana para todos vocês aí. Só lembrando que a nossa live, né, semana que vem vai estar comigo Cariele Rosa, uma influenciadora digital também aqui do Porto, também já está sendo odiada pelos influenciadores, vai falar um pouco Imagino como é de viver na cidade que ela mora, né, que é Lousada, vai falar sobre alguns influencers, brigas que ela teve com alguns influenciadores e até ameaça de morte, tá? Então, gente, a live de segunda-feira que vem vai estar pancada. Você que me segue, segue o Felipe. Você que segue o Felipe, me segue.
E eu E aí sigo você, todo mundo que me segue, tá? você vai acompanhar comigo aí, e vai acompanhar também a minha rotina aqui em Portugal, tudo que eu faço, pessoas com que eu falo e tudo que eu ando, tá bom? E Silas, Gente, agora só uma dica rapidinho, te interromper. Depois que vai para o YouTube, pessoal do YouTube que estiver